O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados, mais uma vez somos convidados pela igreja na liturgia a fazer um exame espiritual da nossa vida através dos exercícios quaresmais, meditando e rezando. E quando nós mais rezamos, nós somos tentados. Vamos para o deserto e a tentação nos provoca, nos quer tirar do caminho. Mas nós temos que persistir na oração. Não é somente nesse tempo que nós temos que fazer esses exercícios. Este tempo favorável nos ajuda a entender que na nossa vida nós temos que viver a oração. O que é a oração? Às vezes dá uma impressão de que Deus não nos escuta. Por que Deus permite tantas situações de dor, de morte? Rezamos tanto e a pessoa acabou falecendo. E por que nós passamos por dificuldades, os filhos da luz? Por que Deus não intervém de uma vez e nos tira de sofrimento? Perguntas como essas só serão conseguidas responder quando nós entrarmos em contato com Deus. A oração justamente é este lugar onde eu ouço a voz de Deus. Engana-se quem pensa que orar é para mudar Deus. Ei, reza aí também, reza aí, vamos lá. Quanto mais gente rezando, mais vai tocar o coração de Deus e Ele vai mudar a sua opinião e mudar a sua mão. Não. Deus não se arrepende. Deus não muda. Deus é imutável. A oração, portanto, não é para que eu possa modificar, mas para que eu possa entender. E a metáfora usada para nós hoje é a chamada aqui da metáfora da transfiguração de Jesus. Jesus, ele sobe a montanha com 3 discípulos, 3 apóstolos. Mas antes de subir na montanha, houve uma conversa em que os apóstolos não entenderam e não aceitaram.
Jesus falava da sua paixão que ele iria sofrer, da sua perseguição, rejeição e morte. Os discípulos não compreendem, não aceitam. Por isso que Jesus então leva 3 ao alto da montanha. Quando eu não conseguir entender as cruzes da minha vida, quando eu não conseguir entender por que está o sofrimento, eu preciso subir a montanha. Primeiro, montanha é o lugar em que eu vejo de cima. Se eu não estivesse lá, não conseguiria ver. É bonito chegar no Convento da Penha, um outro lugar mais alto, no Mochuara, e você ali poder ver aquela paisagem. É muito bonito. Às vezes assisto aquele programa Brasil visto de cima, ou o mundo visto por cima. É tão bonito você ver tudo por cima, as cidades, e você tem uma visão que não tem na base. Então o primeiro ponto, que subir, é ver aquilo que eu não conseguiria ver se estivesse embaixo. A oração, então, é esse lugar em que eu vou à montanha para poder ver o que eu não consigo estando na base. Sempre eu digo, há aqueles que têm o hábito de subir as montanhas de madrugada e orar. Deus abençoe. Na Bíblia, no mundo bíblico, montanha é o lugar da manifestação divina. Moisés, Elias e outros tantos, o próprio Jesus várias vezes na montanha. Então devemos ir para a montanha. Nosso santuário aqui está numa colina, alto, se bem que Campo Grande tudo na colina, né? Ou é alto ou é baixo, né? Mas aqui, muitos lugares, as igrejas no passado eram preferencialmente construídas no alto. Primeiro porque dá uma visão de cima. Mas mesmo que a minha igreja seja uma igreja na planície, toda igreja cristã é um lugar de montanha. Porque montanha é feita de pedra, pedra, Pedro, Pedro, igreja. A igreja se torna, a partir de Cristo, o lugar da manifestação de Deus. É na igreja, no povo, na assembleia reunida, que a Trindade se manifesta. E aqui eu passo a ouvir o que Deus tem a me dizer. Cada um vem de suas casas com as suas vidas. Eu não os conheço. Não sei como vocês estão, suas dificuldades, suas dores, problemas pessoais. Viemos com uma face um pouco, talvez, cansada. E viemos à montanha. Aqui na montanha, o que acontece? Jesus conversa com Moisés e Elias. Não podemos imaginar aqui alguma coisa de espiritismo, de invocação de morto. Os cristãos não invocam mortos. Uma vez morto, já era, não falamos mais. O ponto de intercessão entre nós e os mortos é Cristo. Os espíritas e outras religiões invocam entidades e mortos. O Evangelho não trata disto. O que está dizendo aqui? O que a igreja desde os primórdios interpretou? Jesus abre a lei, abre os profetas e fala para os apóstolos que era necessário passar pela morte. Que na lei e nas profecias já havia sinais de que o Messias iria sofrer e morrer. Jesus abre a inteligência dos apóstolos lendo o Antigo Testamento. Jesus é a chave de interpretação do Antigo. Tem gente que está agarrado no Antigo Testamento até agora. Tem igreja dita cristã que só vive do Antigo Testamento. Não. A chave de interpretação do Antigo está em Cristo. Cristo modifica, leva à plenitude, nos faz entender. E enquanto ele está falando, os apóstolos estão com muito sono, mas ao perceber
que está acabando, que Moisés e Elias estão indo embora, que a pregação está acabando, que a homilia está acabando, que aquilo está acabando, Pedro desperta e diz: não para não, vem cá, fica aqui, vou construir uma tenda para você. Continua a falar, porque o que você está falando está abrindo a minha cabeça. Lembra aquela passagem da ressurreição de Cristo, discípulos de Emaús, indo embora triste? Jesus aparece, e enquanto Jesus explicava para eles as Escrituras, como sois tão lentos para entender, enquanto ele explicava, ardia o coração deles. Jesus finge que vai embora, os discípulos: não, fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor. E quando Jesus fica com eles, ele os reconhece no partir do pão. O mesmo acontece aqui. Pedro, sonolento, quando percebe que aquela pregação está acabando, indo embora, ele pede: não vai embora, fica. Nessa hora em que os apóstolos pediram, nesta hora que os discípulos de Emaús pediram, a sombra do Altíssimo os cobriu. Uma nuvem luminosa paira. Também nos discípulos de Emaús, ali eles veem Cristo no partir do pão. A nuvem no mundo bíblico é o Espírito Santo. O mesmo aconteceu com Maria, quando o anjo a visitou. Eis a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ela teve medo, como Pedro, os apóstolos tiveram medo, mas eles entraram na nuvem. Então olha só, viemos para cá meio tristes. Começou a reflexão da liturgia da palavra, aqueceu meu coração, me dá medo, mas eu peço: vem então, eu quero entender. O Espírito Santo vem e me faz entender. E o que o Espírito fala? O Espírito revela a voz do Pai. Ei, escuta o que ele está dizendo. Escuta o que ele está dizendo. Não faça diferente do que ele pedir. Jesus, na sua cruz, no seu calvário, ele também sua sangue. Ele pede ao Pai: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Também Jesus não queria passar pela cruz, mas orando, Jesus entendeu que era a vontade de Deus mostrar o amor. Jesus entendeu que na cruz seria um lugar, o melhor lugar para ele demonstrar o amor por todos. Foi orando que Jesus toma consciência, embora divino e humano, ele então percebe que é ali que o Pai o quer. Não que o Pai quer que ele sofra, o Pai quer que ele revele o amor. No pior da humanidade se deu o melhor da divindade. Por isso, na oração, quando eu subo a montanha, então eu venho para a igreja com as minhas dificuldades, eu subo, começo a rezar, não para mudar Deus, mas para que eu possa entender: eu tenho que fazer isso, eu tenho que assumir isto, eu tenho que viver isto, porque é desta maneira que eu vou revelar o amor. Enquanto Jesus orava na montanha, o seu rosto resplandecia. Moisés, quando subiu a montanha, o seu rosto resplandecia. Elias sobe triste e vê Deus na brisa suave. E encontrar com Deus é resplandecer, é transformar o nosso rosto. Transformar em grego significa metamorfose. Então nós viemos aqui. Quando venho à igreja, acontece em mim uma metamorfose. Na natureza nós temos a metamorfose. Exemplo claro é? Qual? A borboleta, que começa ali naquela meio quase que larva, e com o passar do tempo ela se transforma. Isso é metamorfose. E é isso que aconteceu com Cristo. E olha que interessante. Leitura segunda que nós ouvimos hoje, São Paulo aos Filipenses. São Paulo diz: nós somos cidadãos do céu.
Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. São Paulo vai dizer que a ressurreição, quando nós formos sepultados, assim como a larva vira uma borboleta, nós veremos e seremos também como exemplo, uma borboleta, seremos transformados, acontecerá uma metamorfose em nós. Por isso que Jesus, quando ressuscita, ninguém o reconhece. Embora ele tivesse corpo, mas o corpo dele era um corpo diferente. São Paulo fala de corpo glorioso. Se nós então permanecermos em Deus, nós seremos transformados. Mas isso não se dará somente no pós-morte. Quando eu oro, toda oração, todo encontro e toda vez que eu escuto a voz de Deus, a minha vida se transforma. Eu começo a me transformar. A conversão dá nisso. Aquele que escuta a palavra de Deus, acontece uma metanoia, uma conversão, uma mudança. Eu era assim e agora eu sou assado. Eu era um bêbado que vivia drogado, eu sou curado, encontrei Jesus. Encontrar com o Senhor, acontece uma transformação. Mas não se dá uma só vez na vida. Cada Eucaristia, cada celebração, a cada montanha que eu vou, e quantas vezes eu vier à montanha, mais eu me transformarei. Me transformar não é tirar a minha cruz. Nunca peça a Deus para tirar a sua cruz. Deus não veio para tirar a cruz. Deus nos dá força para carregar as nossas cruzes. Jesus entende, podemos dizer o humano Jesus entende, que a cruz é a porta para o céu. Que acolher e amar até o fim é o que te leva para o céu. E assim nas nossas cruzes eu venho na montanha, ouço a palavra, entro na nuvem, mesmo com medo, e a nuvem me revela: ei, faça isso, faça aquilo, deixa de ser assim, renuncie, ame, perdoe. E a nuvem, o Espírito e o Pai no Filho vão revelando. E depois dessa experiência, nós descemos para nossas casas diferentes, com o rosto brilhando. Isso, gente, que eu estou dizendo, não é utopia. Isso acontece todo dia, com aquele que permite. Tem gente que sobe a montanha e só vê paisagem. Tem gente que sobe a montanha e se transforma. Depende da abertura, do que você permite a graça acontecer. A palavra, quando penetra pelos nossos sentidos, ela tem um poder de uma transformação. E cada vez que eu permito que a palavra realize em mim, acontece em mim uma metamorfose. Pelo mundo eu deveria ser frio, duro, vingativo, mas a palavra diz: ei, escuta o que ele diz. Não escuta os homens, não. Escuta Deus. Que Deus seja seu Deus. Porém, diz São Paulo também, chorando ele diz isso: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Tem muita gente que se torna inimigos da cruz, que não aceitam a cruz. Tem gente que quer tirar a sua cruz de qualquer jeito. Você merece ser feliz. Você merece uma vida boa. Para de tanto isto. Tem gente que está aí se comportando como inimigos da cruz. Quem são essas pessoas? São as pessoas cujo Deus deles é o estômago. E a glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Quem são os inimigos de Cristo? Quem tem Deus como estômago, que louva o que é vergonhoso e que só pensa nas coisas terrenas.
estas pessoas, diz São Paulo, dificilmente entrarão na glória eterna. O mundo quer nos tirar a nossa cruz. O mundo quer que a gente fique batendo palma para aquilo que é vergonhoso. Na verdade, o que é vergonhoso hoje? Não é mais, né? Ninguém tem mais vergonha de nada. Perdemos o pudor. E o que o mundo quer nos dizer? Que você é feliz quanto mais você ter as coisas. Por isso a arma para enfrentarmos isso se chama jejum. A abstinência. Eu jejuo daquilo que eu gosto, eu me abstenho daquilo que eu gosto, para dizer para mim mesmo: não é você que manda em mim. Por mais prazer que tenha as coisas terrenas, que precisamos delas, mas elas não são o meu Deus. Meu Deus é um Deus que me leva pelo caminho da cruz. Não que Ele queira o meu sofrimento, mas é impossível renascer sem passar pelo cadinho da dor. Só que dor nós não queremos. Queremos uma vida fácil cada vez mais. E se possível que entregue em casa, para que eu não possa sair. Só que a vida cristã não é assim. A transformação, a metamorfose se dá de outra maneira. Que nossas celebrações, nossas eucaristias nos ajudem a viver isto. E que cada celebração, cada oração, eu possa entender o querer de Deus, o que Deus quer, e entender a sua vontade. E ali revelar o amor de Deus. Louvado seja o nosso Jesus Cristo.